reflorescer. Reflorescer é florescer de novo. Florescer de novo, como bem disse o vídeo que abriu essa conferência, depois das estações difíceis, a primavera volta, né? É nessa ordem aí, depois do inverno vem a primavera, depois o verão, depois o outono, depois o inverno, depois a primavera. E assim é a nossa vida. Acompanhando a natureza, a nossa vida também é cheia de estações. E nós acabamos de viver um inverno rigoroso. E a gente espera que ele não se prolongue. Porque de vez em quando, principalmente para quem mora no hemisfério norte, acontecem umas coisas esquisitas. Já é primavera, mas aí tem uma nevasca no meio da primavera. E a gente espera que isso não aconteça. Amém, gente? A gente espera que venha aí uma primavera bem florida, colorida, em nome de Jesus, mas nunca nos esquecendo que o outono também volta. E o inverno também volta. Mas Deus é tão lindo que Ele provê refrigério. E o ciclo da vida, essa repetição bendita, ela fala também da resiliência, da resistência que nós precisamos de desenvolver em tempos difíceis. No hemisfério norte, quando a gente olha para uma árvore no inverno, a gente pensa, morreu. Vão embora as folhas, vão embora as flores, vão embora os frutos, e os galhos ficam sequíssimos, escurecidos. Você pensa assim, não vai nascer nada mais disso aí não. Mas é só a estação virar que a vida explode novamente, e é uma lindeza. Todas as vezes que Jesus queria enfatizar algum ensino, Ele usava a natureza para exemplificar. Todas as vezes que Ele queria desenhar, não é assim que a gente fala? Vou ter que desenhar, para você entender? Pois é, todas as vezes que Jesus queria desenhar alguma coisa, Ele exemplificava com a natureza. Você está ansioso por causa de quê? Olha para os lírios do campo. Olha para as aves no céu. Se você não tiver fé como um grão de mostarda. Jesus desenhava os processos naturais. O mesmo Criador que criou as árvores, os pássaros e os lírios do campo, também é o nosso Criador. Deus é um Deus coerente. Então, na nossa vida também tem estações. Mas o inverno não é em vão. O inverno é o período que as raízes se aprofundam e que a gente é aperfeiçoado na resiliência, na perseverança. E quem persevera vai florescer de novo, vai reflorescer. Amém? E quando a gente pensa nesse tema de florescer novamente, é impossível a gente se lembrar apenas das estações do ano. Eu, por exemplo, não dá para eu me lembrar só das estações do ano. Porque além das estações do ano, tem o tempo da poda. Para florescer e dar mais fruto ainda, tem tempo de poda. O que é poda? Um corte intencional para fazer florescer. Não é para matar, é para fazer florescer. E o Senhor é especialista em poda. Vai chegar o dia que Ele vai cortar e lançar fora. Mas nós ainda estamos na estação das podas. Amém? E eu espero que a gente siga sendo podado e nunca cortado. É melhor a poda, porque a poda, ela vai fazer produzir mais fruto. Ela vai trazer mais vida para a nossa vida. Ela vai trazer elementos na nossa história para também alimentar, embelezar e perfumar a vida de outros. Então, a intenção de Deus na nossa vida é fazer florescer, fazer frutificar, fazer transbordar. A gente tem uma visão ainda de evangelho muito hedonista, né? A gente quer ter prazer e muito egoísta. Às vezes a gente pensa na nossa relação com Deus de uma maneira muito individualista. Como é que Deus vai me honrar? O que Deus vai fazer por mim?
Onde Deus vai me levar? Qual o propósito de Deus para mim? A gente pensa ainda muito no eu. Mas quando Jesus ensina o Pai Nosso, o nome já diz, Pai, hein? Não é Pai meu, é Pai Nosso. Então Deus tem um propósito no seu reino. E Ele trabalha em cada um de nós, na nossa individualidade, para reverberar no reino. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, quando Ele deu o seu Filho, Ele estava pensando no seu amor pelo mundo inteiro. E a obra de Deus feita na nossa vida não é só sobre nós, não é só sobre eu, é sobre transbordar, é sobre afetar outras pessoas, influenciar outras pessoas e trazer a outras pessoas a luz do Evangelho. E muitas vezes a poda vem na nossa vida porque a gente ainda tem uma visão muito individualista. Então Deus tem que ir podando, até a gente entender que não é sobre nós. Não é sobre eu. É sobre nós. Não é individual apenas. Passa pelo individual sim, porque Deus, Ele te conhece pessoalmente, tem um propósito na sua vida, mas esse propósito não passa só por você e não se trata só de você. Passa por você, atinge você, cura você e transborda. E quando a gente pensa em floração, gente, que coisa linda é ver uma árvore florida. Todos nós somos afetados pela beleza das flores, pelo perfume das flores, não é assim? Tem aquela flor que eu não sei como é que... em Minas a gente chama ela de dama da noite, né? Perfume vai longe, tem gente que detesta, mas eu acho assim magnífico como é que Deus, na sua multiforme graça, como é que Ele tem flores diferentes, tamanhos de flores diferentes, cores diferentes. As cores que você tem na roupa, na maquiagem, tudo isso foi extraído da natureza, tudo isso foi imitado da natureza. Quem inventou foi Deus. Então, certamente você está vestindo alguma roupa que é apenas a cópia de uma cor que Deus coloriu na natureza. Não é lindo de viver isso? Entenderam porque, como que é para muito mais, é para muito além do que apenas nos atingir? O Senhor quer nos libertar do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria. E nos fazer entender que o propósito dele, que nos atinge, transborda e atinge o outro. Quando a gente pensa em poda, a gente pensa em João 15, de 1 a 12. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Esse texto tão conhecido de todos nós, onde o próprio Jesus nos ensina. João capítulo 15, a partir do verso 1, eu vou ler na versão NVT, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor.
Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vamos até aí. Essa palavra bendita de Jesus está dizendo muito claro que Ele é a videira e o Senhor, Deus, Pai, é o agricultor. E Ele fala muito claro: se você estiver em mim, se você estiver conectado, se o ramo estiver conectado, se a sua vida estiver conectada à minha vida, Jesus está dizendo, a minha seiva, o meu vigor, a minha alegria vai jorrar em você, vai fluir em você, e aí então você vai produzir fruto. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando fazer o fruto acontecer. A gente que está tentando produzir o fruto. Quando você vê uma árvore frutífera, você não vê ela fazendo força para dar fruto. Quando você vê uma árvore que dá flores, buganvília, gente, que coisa linda, não é? Quando explode em flor, você não vê nenhuma buganvília gemendo por aí para dar flor. Saiu uma flor. É da natureza da buganvília produzir flor. No tempo apropriado, ela dá flores. Se ela for bem cuidada, se ela não está faltando para ela os nutrientes, ela vai explodir em flor. A raiz conectada ao caule, o caule aos ramos, e os ramos produzem flores. É algo muito natural. Mas o que a gente tenta fazer pelo caminho da religião? Pelo caminho da religião, a gente tenta dar o nosso jeito. A gente tenta parecer santo, de acordo com os nossos preceitos morais, e apenas confiados na nossa justiça. A linha é muito tênue, gente. A gente então começa a praticar o que é certo, mas com um pensamento errado, com uma intenção de coração errada. E a gente estava conversando isso, vindo aqui pelo caminho e também na sala ali, quando eu fazia um lanche com os pastores, sobre como nós temos uma mente dualista. Como a gente acha que é sagrado o que a gente faz na igreja e o que a gente faz na vida ordinária não é sagrado, não. Cuidar de menino, lavar louça, passar roupa. Sagrado, Helena, me ajuda. Gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus fez milagre, andou sobre a água, não sei o quê. Só no dízimo do tempo de vida dele. 30 anos ele ficou no anonimato, vivendo uma vida ordinária. O que é uma vida ordinária? Uma vida comum. Uma vida como a vida de todo mundo. Sendo filho, aprendendo um ofício, servindo a mãe, aos irmãos, servindo a vizinhança, aprendendo a Torá, vivendo uma vida comum que o menino judeu vivia naquele tempo, depois um adolescente judeu vivia naquele tempo, depois um jovem judeu vivia naquele tempo. E quando Jesus foi ser batizado, ele não tinha feito nada. Quando ele escuta aquela declaração do pai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele não tinha vencido Satanás no deserto ainda. Ele só tinha vivido a vida ordinária. Há algo na vida ordinária que é sagrado, o que Jesus viveu. E quando você vê ele fazendo coisas extraordinárias, onde que ele fez coisas extraordinárias? Na pescaria. Dormindo, o barco entrando para todo lado dele,
Dormindo. Alguns religiosos diriam, preguiçoso. Vai fazer alguma coisa, Jesus. Você estava dormindo. Comendo sem lavar as mãos. Foi almoçar na casa de Zaqueu. Ou jantar, não sei. Foi comer uma refeição na casa de Zaqueu. O que é que rolou naquela refeição? O que rolou à roda daquela mesa? Perdoou uma pecadora também à mesa, na casa de gente não tão santa. Na casa do Levi, o publicano. Gente, e a gente pensa que espiritual é o que a gente faz aqui dentro do templo. Você é o templo. E a gente precisa de pedir ao Senhor que Ele nos dê mais consciência da presença dEle. Que Ele está, mas nem sempre Ele é percebido, porque nós temos essa mente dualista, que acha que Deus está na igreja, que Deus está no louvor. Deus, como é que você pode ser... A gente vinha conversando sobre isso também, teve o Descende. Aí os jovens levantam os tênis e falam, eu vou para casa. E não foi coincidência, e não foi erro, porque como é que a gente vai para as nações se a gente não obedece os pais, não honra o esposo, não cuida dos filhos? A obra começa em Jerusalém, depois Samaria, depois Judeia e depois até os confins da terra. Deus nos levou para casa na pandemia para provar o nosso coração, para reconciliar, para trazer perdão e para nos fazer enxergar que o sagrado está em lavar louça, que o sagrado está em cuidar das pessoas que Ele nos confiou diretamente, que o sagrado está em ouvir o outro genuinamente, sem pressa e sem desculpas. Mas teve gente que ainda não entendeu, e eu peço a Ele que nos faça entender de outra forma, mas que não nos deixe passar por outra pandemia. Que tantas vidas não precisem de ser ceifadas, para a gente entender que Deus está bradando e querendo nos ensinar, e que vem um tempo de poda, não para nos esmagar, mas para nos fazer florescer. E quando a gente vai estudar a poda das plantas, gente, eu achei umas coisas interessantes, eu queria compartilhar com vocês. Tem vários tipos de poda, elas não são iguais. Tem a poda de limpeza ou manutenção. Esse tipo de poda é utilizado para a remoção das partes indesejadas da planta, como a retirada de galhos secos e doentes. Eu estou com uma árvorezinha lá em casa, que ela está toda bonitinha, mas um galho dela está todo mirrado e as folhas amarelaram e secaram. Então eu fui lá com a tesoura e podei, cortei, na intenção de que aquela doença que está naquele galho não se prolifere para os outros galhos. E quando a gente faz um paralelo dessa poda de limpeza e manutenção, a gente vê claramente que essa poda ela precisa estar na nossa vida. A gente precisa de arrancar a amargura da nossa vida. A gente precisa de arrancar a rivalidade, as disputas. Isso são galhos doentes, que contaminam a árvore inteira, a nossa vida inteira fica paralisada, não frutifica, não floresce, por causa dos galhos adoentados, dos ramos adoentados. E a poda de remoção, né, a poda de manutenção e limpeza é essa, tem que tirar esses galhos doentes. Amargura, lá em Efésios 4:31 diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Gente, a palavra de Deus, ela é instrumento de instrução, por isso que a gente tem que contemplar Deus através da sua palavra. Nós só seremos transformados quando nós pararmos diante da palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus revela quem é Deus, é o manual de instrução do fabricante. E quando nós contemplamos Deus, nós seremos transformadas de fé em fé, de glória em glória, à semelhança de quem Ele é. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, dá uma preguiça desgraçada. Você começa a abrir a boca, você faz um batidão para ver o seriado.
Você maratona Grey's Anatomy pela terceira vez. A minha funcionária tinha sido, minha irmã, na verdade, né? Ela já assistiu Grey's Anatomy quantas vezes, João Lúcio? 4 vezes. Toda a série, gente, é temporada pra caramba, parece que é 17 temporadas. E bote nisso. E a gente tem uma disposição para maratonar alguma série, né? Mas vai ler a Bíblia para ver. Dá um sono, uma lombeira, seu olho pesa. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que é contemplando a palavra de Deus e nos debruçando sobre as escrituras sagradas que nós vamos sendo transformados. Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. E nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Aí a gente fica tentando arrumar um fruto de plástico, que imita o que está na natureza, de uma maneira perfeita. Mas quando você pega uma mexerica de plástico, ela é igualzinha. Mas não tem consistência, não tem sabor, é mentira, é fake. E nós estamos levando uma vida espiritual assim, fake, parece que é, mas não é. E basta a crise vir, que você vê que aquela fruta que podia dar, e é tão interessante a mexerica, porque ela mata a sede e mata a fome numa cajadada só. Ainda parece com o fruto do Espírito, né? Cheio de gomo. Você vê que ela não tem consistência. Eu não sei o que vem pela frente não, gente. Mas o Senhor está nos chamando a uma vida com consistência. Uma vida em dependência dEle. Porque dependendo dEle nós não seremos abalados, não seremos frustrados, seremos fortalecidos. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos dará uma outra perspectiva da situação. Voaremos como águias. A águia tem uma outra perspectiva. E o Senhor quer nos oferecer uma outra perspectiva. Se Deus não mudar o tempo, se as coisas ruins piorarem, como é que vai ser para a gente? Então vem poda, e a amargura tem que tirar da nossa vida. A palavra de Deus está nos dizendo a amargura, a cólera, a ira. Quanta gente nutre isso? Fica nutrindo a amargura. Ah, fulano me falou aquilo, estou com ele aqui, ó. Não, já perdoei, Helena, só não quero ver a cara nunca mais. E o Espírito Santo habita em nós para quê, gente? Para que o Espírito Santo habita em nós? Para nos habilitar a vencer. Gente, o Espírito Santo não está em nós só para a gente falar em línguas e rodopiar, não, e cair no poder, não. É delicioso as coisas que a gente experimenta no poder do Espírito. Mas antes de mais nada, o Espírito está em nós para nos transformar à imagem de Cristo, para Cristo ser formado em nós, para nos vivificar juntamente com Cristo. Gente, o Espírito que habita em você, no qual você foi selado, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha o poder que habita em você, mas você não acessa. A gente faz campanha para tudo, campanha para casar, campanha para trocar o carro, campanha, sabe, a gente ora, jejua, levanta de madrugada. Levanta, jejua. Levanta de madrugada para ficar livre da amargura. Senhor, o Senhor habita em mim, Espírito Santo. Me livra dessa amargura, da ira, da cólera, porque isso paralisa a sua vida em mim e não me permite reflorescer. A rivalidade, as disputas, meu Deus, como isso acontece no nosso tempo, principalmente depois do advento das redes sociais. Como que a gente acha que vida próspera é vida que o povo está viajando, ministrando, cantando, pregando, esquiando, passando férias em Paris? Eu conheço um casal que ele levou ela para Paris para terminar o casamento. Não sei o que ele tinha na cabeça, mas passearam, tiraram foto, deram beijo na boca, namoraram. No último dia ele falou assim: pois é, eu trouxe aqui para terminar o casamento. A gente tinha que despedir em grande estilo. E a gente olha para essa vida fake no Instagram e fica insatisfeita com a nossa. Deixa eu te falar, minha linda, se o seu espírito de gratidão não está crescendo, não está abundante na sua vida, sai da rede social, cara. Sabe, você já percebeu
O celular, ele toma todo o seu tempo. Você entra numa rede social, você entra numa conversa no WhatsApp, 1 hora passa assim, ó. Mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Reunião de oração. Preguiça de ir para o culto. Mas o dedinho não para, o dedinho nervoso. O problema não é de forma nenhuma a tecnologia. A tecnologia é uma bênção. O problema é que nós nos sujeitamos novamente a julgo de escravidão. O apóstolo Paulo fala, ele estava falando lá aos Gálatas: olha, vocês estão mexendo com circuncisão de novo, vocês estão querendo se circuncidar de novo. Deixa eu te falar, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos sujeitais novamente a julgo de servidão. A gente sempre está caçando um outro Deus para cima da gente. A gente sempre está entregando o altar da nossa vida para um outro Deus que não é o Senhor. E não se engane, a tecnologia virou Deus para muita gente, porque você não tem tempo para o Senhor, mas você tem tempo para as redes sociais, você tem tempo para o WhatsApp, para o YouTube, para o Instagram, e para conversa fiada, fofoca e espalhar notícia ruim. Está adoecendo porque fica comparando a sua vida com a do outro, falando: ó vida, ó céus, ó azar, olha lá a vida do outro, por que o Senhor não me dá, Senhor? O outro tem tudo que eu queria. Aí vem o outro galho apodrecido, inveja. E a gente não dá nome para inveja de jeito nenhum, né? Para mim foi libertador e definitivo na minha vida. Eu dar nome para o meu pecado, o pecado que me afligia: inveja. Quando você dá nome para o seu pecado, 50% do problema você já jogou luz nele, o diabo fica desbaratinado, porque, puxa vida, ela sumiu, como é que eu faço agora? O diabo não quer que você assuma o seu pecado, não, nem diante de Deus, nem diante das pessoas, porque ele trabalha no escuro, ele gosta de escuridão, e ele trabalha com liberdade na escuridão, mas está te paralisando. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Romanos 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. No mesmo nível, gente, de imoralidade sexual, inveja. E a gente tolera os pecados e fala: para a vida para falar do adultério, para a vida para falar da sexualidade distorcida dos nossos dias, mas não cuida da sua língua grande, não deixa Deus entrar na sua vida para limar a sua ira, a sua cólera, a sua amargura. Nós precisamos da poda de manutenção e de limpeza. Outro tipo de poda, dentro da poda de manutenção, também tem a retirada de ramos e partes da planta que estejam mortos. Tem uns que estão doentes, tem outros que estão mortos. Vocês já viram isso? A árvore toda verdinha e um galho está conectado, está ligado. Aos seus olhos assim você vê lá, está ligado, mas está seco. Mortinho. A vida não está chegando lá. Isso também tem que ser removido, o que está morto na nossa vida. Incredulidade. A gente começa a duvidar, né? A incredulidade toma o nosso coração. Diante de uma pandemia, por exemplo, a gente fala assim: ai meu Deus, será que Deus está no controle mesmo? Mas se Deus é Deus, por que Ele está deixando isso acontecer, gente? Ô, gente, o diabo está vencendo, gente. Vocês estão vendo o negócio da ideologia de gênero? E esse STF, hein? Ah, não, o diabo está vencendo. Gente, se eu creio que o Senhor é soberano, Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu não tenho que tentar entender o que está acontecendo, eu tenho que tentar entender como que eu vou reagir
a isso que está acontecendo agora. Como eu vou trabalhar pela justiça, como eu vou trabalhar pela reconciliação, como eu vou mostrar Deus nessa situação que nós estamos enfrentando. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? É para eu esticar minha vida de oração? É para eu orar mais, Senhor? É para eu me envolver mais? É para eu denunciar? É para eu abraçar alguma causa? A gente tem que discernir num tempo difícil o que Deus quer forjar e fazer em nós. Não é se Deus está no controle ou não. Quando você começa a desacreditar que o Senhor é amoroso, é fiel, e Ele tem o domínio e o poder nas suas mãos, e se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, seja lá o que for, na sua vida privada ou na vida coletiva, Deus tem um propósito. Gente, quando a gente acredita nisso, a vida volta. Mas se a incredulidade toma conta, seca a sua vida. A sua esperança vai embora. Quando você pensa que não, você está depressivo, adoentado emocionalmente, com várias síndromes, crises de ansiedade, porque as doenças estão aí, prontinha para cair para dentro. Se nós não nos armarmos e não deixarmos Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, a gente vai morrer ao invés de reflorescer. Vai secar. E a incredulidade é esse galho. Começa secando um galho. Uma área da sua vida começa a mirrar. Daqui a pouco já está contaminando os outros galhos. A falta de misericórdia. Aí o Espírito Santo vem, né? Ah, é, Helena? Então você quer fazer justiça? Você acha que você pode fazer justiça, Helena? Você acha que você tem condição de fazer justiça? Ô Senhor, me perdoa. Eles são filhos, eles são pais, eles são homens. E a misericórdia do Senhor que se renova sobre mim todas as manhãs também se renova sobre eles. Me dá um coração igual ao teu. Passe em revista, Senhor. Que a sua vida venha em mim, porque se depender da minha vida, do meu pensamento, estou lascada. Mas se eu estiver enxertada no Senhor, o Senhor vai fazer essa obra em mim. Oh, Jesus, faz essa obra em mim. Quanto à falta de misericórdia, o apóstolo Pedro escreve em sua carta, no capítulo 3, no verso 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pecados ocultos. Pecados ocultos. Impiedade. Pecado é igual mau hálito, gente. A gente sente... Todo mundo sabe que você tem, menos você. Você pensa que você está arrasando. Todo mundo já te mediu, já falou, ih, meu Deus do céu, entra ali com poder. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Mas você acha assim, nossa, sou tão espiritual. Jesus podia até me arrebatar. Podia fazer igual fez com Elias, gente, eu nem preciso passar pela morte. Deus é que sabe. Pecados ocultos. Às vezes a gente ignora o pecado, a gente não sabe dele, mas tem outros que a gente sabe. Tem coisas que a gente sabe que são impiedade contra o Senhor, diante do Senhor. Aquela espiadela na pornografia. Você pensa assim, não tem nada a ver, gente. Só estou eu aqui, a tela, não estou fazendo mal para ninguém. Não estou fazendo mal para ninguém. Eu sou tão boa. É só a pornografia, gente. É só um estimulozinho. Eu estou assim meio fria na cama com meu marido, então. Colocando diante dos seus olhos tudo aquilo que é abominação diante do Senhor. Eu volto a dizer, né, se nós soubéssemos, tivéssemos consciência da presença, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente não comeria o que a gente come, a gente não conversaria o que a gente conversa, a gente não ouviria o que a gente escuta, a gente não colocaria diante dos nossos olhos as porcarias que a gente coloca. Os pecados ocultos, ele tem o poder de te paralisar e de frustrar
floração. Deixa Deus podar. Também tem a poda que retira os ramos e partes infestadas irremediavelmente de insetos. A gente tinha uma árvore lá em casa, tinha tipo um coqueirinho. De um dia para o outro, eu comecei a perceber que aquele coqueirinho, ele estava ficando todo comido. Comido de bicho. A música preferida do Lucinho. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Pois é. Estava acontecendo com o meu coqueirinho, estava sendo comido de bicho. Quando eu cheguei lá perto, gente, tinha umas lagartas estranhas lá, uns bichos esquisitos, e literalmente devorando a planta. Aí o tanto que eu consegui, eu tirei, peguei uma pinça e fui tirando aquelas lagartas e tal, todas que eu enxerguei eu tirei, e cortei aquelas folhas que tinham sido afetadas, e graças a Deus, elas não acabaram com o meu coqueirinho. Mas quando eu olhei para dois lotes assim adiante de mim, tinha um coqueiro mais alto, que o meu é pequenininho, esse era mais alto, ele estava só as faixinhas assim, ó, todo comido de bicho. Mas precisou da intervenção lá, de tirar, né? Tirar aquelas lagartas horrorosas e cortar as folhas que já tinham sido devoradas. E tem que ser tirado da nossa vida também a murmuração e a ingratidão. São como lagartas horrorosas. Gente, quanto mais você murmura, mais a vida piora. Se você pensa que está ruim, é só começar a reclamar, vai piorar. Você vai descobrir que fundo do poço tem porão. Se você continuar murmurando, você vai descobrir. Por isso que a palavra de Deus fala, sede agradecidos, em tudo dai graças. Porque quando você dá graças, mesmo não entendendo, você está reconhecendo a soberania de Deus, e que Deus pode mudar o seu pranto em festa, pode mudar a sua maldição em bênção, e que essa situação ruim é temporária. Agora, quando você murmura, você vai morrer no deserto. Lembra do povo de Israel? Gente, as histórias da Bíblia não estão na Bíblia só para encher página. Elas estão para nos ensinar a natureza humana, que é a mesma. Eu olhava a história do povo de Israel e falava, pelo amor de Deus, por que você não fuzilou esse povo? Povo obstinado, acabou de abrir o mar, dançaram com o tamborim, daqui a pouco estava reclamando das águas amargas de Mara. Que povo reclamão, que povo obstinado, que povo cabeça dura. Ah, Deus! Aí Deus falou assim, vocês são iguaizinhos. Eu faço um milagre na sua vida numa semana, Helena, na outra você está duvidando. Hashtag fica a dica. Manda os espias ver a terra. Deus já tinha prometido que ia dar a terra. E Deus já tinha dado diversas vitórias a Israel. E que, gente, pelo amor de Deus, Deus derrubou as muralhas com o povo marchando em volta. Eles já tinham visto o poderio de Deus em várias batalhas. Essa seria a última. Vai, toma o povo, vai lá espiar. Aí me volta dois falando, bora, eia, subamos, o Senhor nos prometeu a terra. E o resto, seremos como gafanhotos. Por que você nos trouxe para morrer aqui, Moisés maldito? E foi pela palavra deles que veio a condenação deles. Deus falou assim, vocês se veem como gafanhotos? É exatamente o que vocês serão. Vocês morrerão no deserto como gafanhotos. Todos os de 20 anos para cima vão morrer no deserto. E quem entrou? Josué e Calebe. Os dois únicos que falaram, não, o Senhor vai cumprir a promessa, não, o Senhor, vamos embora. O Senhor vai, não interessa se tem gigante, não interessa, é o Senhor dos exércitos que vai nos entregar essa vitória. Só eles desfrutaram porque só eles creram. Agora os que murmuraram, toda aquela geração morreu no deserto. E é isso que a murmuração faz conosco, por isso que Deus precisa de podar a nossa língua, literalmente. O nosso coração ingrato,
que não reconhece as benevolências de Deus. Gente, essa é a tendência da nossa humanidade, nós somos inclinados a reclamar. Se você chegar na fila do banco e falar assim: nossa, pelo amor de Deus, hein? Olha essa fila, que absurdo. Já não basta a pandemia, o preço do combustível. Ainda chego aqui, tem que ficar com 10 pessoas na minha frente e um atendente. Isso é absurdo, isso é uma indignidade. Num instantinho você arruma um coro. A fila inteirinha fala: é isso mesmo. Daqui a pouco, se bobear, vamos quebrar tudo. É incrível como é que você arruma parceiro na murmuração. Não, está chovendo, né? Chovendo demais. Não, está calor, né? Calor demais, ninguém aguenta esse calorão. Sempre você arruma coro para murmuração. Agora, se você chega na mesma fila do banco e fala: ô Senhor, bendito seja o teu nome por essa fila, porque eu tenho perna. Todo mundo na fila olha assim. Olha um para o outro, tipo, doida. Ou então eles chamam de poliana. Ai, meu Deus, que irritante. Síndrome de poliana. Não somos poliana não, gente. Nós somos filhas de Deus. E a gente sabe que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez esse seja o nosso mais acirrado desafio. De ser grato em vez de murmurar. Porque murmurar é fácil. Se eu colocar aqui nesse telão uma imagem toda branquinha, com um ponto desse tamanho aqui, no meio, falar: o que vocês veem? Todo mundo: um ponto preto no meio. Ninguém vai falar: uma tela toda branca, com um pontinho preto no meio. A gente enfatiza, a gente enxerga o que está errado primeiro. A gente só lembra de agradecer pela saúde no dia que a gente fica doente. Quantos dias de saúde você teve? E a gente não agradece a Deus pela saúde. Mas quando a gente está doente, aí a gente corre para Deus para pedir a cura. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós, poda os ramos infestados pela murmuração e pela ingratidão. Em Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Más conversações e maledicências também são infestações na nossa vida. Em 1 Coríntios 15, 33, não, 1 Colossenses 3, 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não preciso de me delongar aqui, né, gente? O texto é muito claro. Em nome de Jesus, interrompa uma conversa fiada. Em nome de Jesus, tenha coragem de se retirar quando a maledicência está rolando solta. Não ponha lenha na fogueira. Não desnude pessoas. Não exponha o pecado de outras, que amanhã pode ser a sua vez. Tantas pragas vêm para a nossa vida por causa das más conversações, por causa das maledicências que a gente tolera. Só vão falar mal de alguém com você se você escuta. O dia que você falar assim: eu não quero ouvir, porque o fulano não está aqui. Ou então: fulano, vem cá, fulano está falando de você, vem cá para você participar da conversa. O dia que você fizer uma vez isso, nunca mais as más conversações vão chegar na sua casa. Autossuficiência. Meu Deus, como nós temos uma tendência a confiarmos em nós mesmos, nas nossas capacidades, nos nossos dons, nos nossos talentos, nos esquecendo que tudo que nós temos e somos vem do Senhor.
Em Provérbios 16, 20 diz assim: o que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E finalmente, gente, tem a poda que acontece para a retirada dos ramos partidos em consequência de ventos e tempestades. Quantas tempestades? Luto, abandono, traição, rejeição. Quantas tempestades entram na nossa trajetória? Coisas que a gente não esperava e nos quebram. Tiram a folhagem. Teve uma ocasião que caiu uma chuva de granizo lá em Belo Horizonte. As árvores foram depenadas. Todas as folhas acabaram. Tudo foi para o chão. O granizo ia caindo e ia tirando as folhas. As adversidades da vida acontecem e nos quebram, mas o Senhor quer podar e curar esse galho quebrado. Você vai viver o luto, Ele vai estar com você, Ele vai atravessar com você o vale. Ele vai tirar esse galho. E outro vai nascer no lugar, cheio de vida, esperança para outros, consolo para outros. E nós vamos consolar com a mesma consolação que nós fomos consolados. Tem a poda de formação, que tem o objetivo de dar à planta ou ao conjunto de plantas uma forma básica de tronco e ramos. Sabe quando começa a nascer a planta e você vai torcendo a planta de um jeito ou podando de um jeito para dar um formato nela? O Senhor também nos formata. Ele também nos poda de uma maneira que a gente cresça na direção que Ele quer que a gente cresça. Às vezes parece que a gente está perdendo, ou parece que o Senhor não contemplou a nossa oração, ou parece que o Senhor não gosta da gente. Não, Ele ama, Ele é amor, e Ele já provou o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas às vezes nós queremos brilhar de um jeito, com a motivação errada. Às vezes a gente quer crescer numa direção para chamar a atenção das pessoas para nós mesmos, não para a glória de Deus. E aí o Senhor vai ter que fazer a poda de formação, e Ele vai ter que torcer você, moldar você e podar você, até que você cresça finalmente na direção que Ele quer que você avance. E creia, é nesse lugar que você vai encontrar o seu propósito e vai gerar contentamento e alegria no seu coração. Eu queria cantar, mas Deus me fez pregar. Meu teste vocacional na adolescência deu como primeiro lugar oratória. Eu virei para a coordenadora e falei: o que eu vou fazer com isso? Eu sou atriz, cantora. Helena, mas aqui deu que é oratória. E o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Significa, Helena, que quando você falar, as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. E aí? Aí o Senhor teve que vir com as podas de formação, para eu encontrar o meu verdadeiro propósito e florescer. E nessa floração, ser feliz, ter contentamento, ter alegria. Mas de vez em quando Ele tem que podar de novo, para que eu dê mais fruto ainda. Feche os seus olhos. Talvez você esteja passando por uma dessas podas. A poda de limpeza e manutenção.
a poda dos galhos mortos, as partes infestadas de pragas, de insetos, a poda para a retirada dos ramos partidos pelas tempestades, a poda de formação. Eu não sei em qual delas você está, ou talvez você esteja vivendo todas elas junto. Mas eu quero te lembrar que o propósito do Senhor é que você refloresça. O Senhor não está permitindo isso para te matar. Ele está removendo o que precisa ser removido para que você avance ao cumprimento do seu propósito. Há um estado de plenitude que esse propósito traz para a nossa vida. A gente está buscando alegria, gente, nas coisas que não nos dão alegria. A gente está buscando realização em cisternas rotas. A gente está confiando nos projetos humanos que são temporários. Mas quando a gente olha para aquilo que é eterno, o que é temporário serve ao que é eterno. E tudo que a gente faz aqui e vive aqui, na nossa vida pública ou na nossa vida privada, traz glória ao nome do Senhor. Talvez você esteja se sentindo esmagada pelo luto, árvores partidas, né? Galhos partidos na sua vida, traição. Às vezes a pessoa que você mais investe é aquela que te trai. Abandono. Tantas perdas em tantas áreas, porque o luto, ele não fala apenas de uma morte física. Mas às vezes a gente vivencia o luto por uma perda financeira, uma perda ministerial, algum projeto que você investiu tanto tempo, oração e não deu em nada, ou você pensa que não deu em nada. Talvez você esteja passando pela poda, porque você já sentiu o efeito das pragas. A maledicência trouxe tanta dor para a sua vida. Aquela conversa que você não deveria ter tido já trouxe tanta reverberação das trevas para a sua casa. Tantos sonhos foram frustrados, porque você consentiu com algumas coisas que você não deveria ter consentido. Eu não sei o que você está vivendo. Mas em nome de Jesus, há esperança para você. Ao cheiro das águas, você vai brotar novamente. É isso que o Senhor faz. A esperança. Mas você precisa de abrir o seu coração e dizer: Senhor, vem, Senhor, tira o que o Senhor tem que tirar. Pode podar, pode cortar, porque eu quero reflorescer, eu quero frutificar novamente.